Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu venho aqui fazer a vocês alguns pedidos muito solenes. Eu gostaria muito que a sua atenção fosse a melhor possível para isso. Primeiro, porque se você é membro da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, você firmou com o Senhor diante dos irmãos um compromisso de caminhar com a sua igreja através de seus dons, talentos, tempo, contribuições. E por isso você deve isso ao Senhor através da sua igreja local. E é um privilégio, acima de um dever, sim, não deixa de ser um dever, mas é um dever prazeroso. Como escreveu João, os mandamentos do Senhor não são penosos. A gente tem a alegria, o privilégio de poder servir através do que a gente faz. E nesse sentido, eu gostaria muito que os irmãos considerassem a palavra do seu pastor. Fale em nome do presbitério, grupo de jovens pastores que têm sido idôneos, têm nos abençoado muito em nossa igreja. Falo em nome de irmãos que amam essa igreja e que estão no núcleo operacional dela, se eu posso chamar assim, líderes, professores, pessoas que se importam com a minha vida, com a sua vida, em especial sobre o que se falará em nosso velório. Que tipo de homenagem, que tipo de lembrança teremos no velório de cada um de nós? Ter-se-á a certeza de que havia um irmão em Cristo por causa do seu comportamento, por causa do seu crescimento na comunhão, seu engajamento com a fé através do amor mútuo, do compartilhamento de vida? Será essa a nossa lembrança maior? Que a gente pense nisso com carinho. E há pessoas que estão muito interessadas em que nós tenhamos a alegria de sermos entregues no braço do Pai quando o Senhor vier nos chamar através da morte, ou quando Cristo voltar para nos buscar a todos juntos. Esperamos que todos subamos ao céu juntos. E lembremos, irmãos, nenhum de nós é salvo porque o pastor fala que é salvo. Nenhum de nós é salvo porque frequenta uma igreja evangélica. Nenhum de nós é salvo porque imita os trejeitos das pessoas que frequentam a mesma igreja que a gente. A não ser que essas pessoas estejam indo para o céu, estejam imitando a Cristo de fato, a não ser que essa igreja seja uma igreja séria, bíblica, a não ser que esse pastorado esteja pregando de fato a palavra inerrante do Senhor, e você esteja se comparando a Cristo por meio desses meios da graça, se você está apenas com conveniências gospel, né, da cultura evangélica, mas sem um compromisso verdadeiro com Cristo, que se traduz em atos de santidade, de comunhão, de engajamento com o corpo de Cristo, certamente nenhuma palavra minha, nenhuma participação numa igreja local, nenhum tipo de obra religiosa é capaz de nos salvar por si mesmo. Então a gente precisa levar muito a sério mesmo aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente tem gasto o nosso tempo, nossos recursos, como a gente tem levado a nossa vida. É uma questão de tempo, irmãos. Ou a gente vir a faltar nesse mundo, ou Cristo voltar. Não nos esqueçamos dessa doutrina básica. Porque se alguém espera em Cristo só para essa vida, é o miserável, e é o mais miserável de todos. Triste de nós se estamos vivendo uma vida sem pensarmos na eternidade com o Senhor. Estamos gastando tempo, estamos desperdiçando tempo numa igreja evangélica. E seria diferente, não seria diferente, aliás, não seria diferente em lugar nenhum. Mas se torna ainda pior numa igreja, onde se prega a verdade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, preste bem atenção nos apelos que aqui serão feitos. O primeiro é que a gente precisa, irmãos, se engajar cada vez mais e melhor com os trabalhos da nossa igreja local. Salvo por enfermidade ou por algum motivo de força maior, a gente precisa fazer regular, regra, a nossa participação nos trabalhos de nossa igreja. São meios da graça que o Senhor nos tem dado para crescermos juntos. E não faz sentido um homem dizer que ama sua esposa vivendo em outra casa, longe dela. Não faz sentido pais dizerem que dão a melhor educação para os seus filhos, não estando perto deles para lhes dar exemplo, caminhar juntos. Assim também não faz sentido alguém dizer que segue a Cristo, mas não está fazendo parte do seu corpo, da sua igreja local. E há uma dieta espiritual que é dada por meio das séries de sermões,
dos estudos de escola bíblica dominical, dos encontros agora dos pequenos grupos também. E aqui vai um apelo muito prático já. Hoje é quarta-feira, estou fazendo esse vídeo nessa segunda quarta-feira, né, de julho, acho que é isso. E a gente está aí hoje à noite, tendo o privilégio de estarmos ou no Jardim Califórnia, na casa do irmão Celso, ou lá na Pão da Saudade, na casa do Yannis, ou ali no prédio da igreja, por enquanto, para ajudar na transmissão para quem não pode estar presente. A gente então está se reunindo ali também. Meus amados, eu faço um apelo a quem mora do lado esquerdo de Duas Pedras, né? Para quem chega ali no trevo, descendo de São Geraldo para o centro, ao invés de você ir para o centro à direita, você mora para o lado esquerdo. Califórnia, Conselheiro, né? Prado, Ouro Preto, aquela região toda ali. A casa do irmão Celso está te esperando hoje. O pastor Álvaro estará lá, com estudo importantíssimo para a nossa vida. Se você mora para o lado direito, né? Chegando ali de frente para o trevo, descendo de São Geraldo para o centro, quando chega em Duas Pedras, você vira à direita, né? Que você mora daquele lado, você tem a casa do Yannis. Pastor, fica mais perto para mim, na verdade, voltar e ir para o Califórnia, ali na casa do Celso. Fica mais perto para mim ir para o prédio da igreja. Não importa, faça o que for melhor para você. Mas lá na casa do Yannis, tem a palavra de Deus por meio do pastor João. Uma palavra poderosa, especialíssima para a nossa vida. A gente precisa dessa palavra para o nosso crescimento espiritual. E o mesmo para quem mora em São Geraldo, para quem mora ali naquelas regiões. Pastor, mas para mim é muito dispendioso ainda, assim fica longe os 3 grupos. Acesse o link que a gente coloca lá. Glória a Deus pelos irmãos que têm participado. Mas temos sentido falta de muitos irmãos da igreja. Alguns estudam, outros estão enfermos, impossibilitados de alguma forma, tem os imprevistos. Mas quando o imprevisto vira regra, quando a ausência vira regra, sem ser por motivo de estudo, de trabalho, ou de alguma enfermidade que tem se perdurado, ou pela falta de recurso, de repente uma internet muito precária, a falta de um aparelho de celular que suporte o programa, aí tem uma coisa errada no coração. É com Deus o problema. É a nossa igreja, irmãos. É a quinta igreja. É o nosso povo. Entende? Então eu peço que os irmãos levem isso em consideração. Estou pedindo aqui de coração. Temos sentido falta de muitos irmãos. E sabemos que muitos irmãos podem. E olha, se Cristo voltar, ou se vier acontecer a morte, eu tenho dúvidas da salvação de alguns, não porque ir à igreja salve, mas porque estar com os irmãos é um sintoma, é uma consequência. E não estar com os irmãos também é um sintoma, é uma consequência. Não fazer caso de querer crescer na palavra junto aos irmãos é um problema. Pastor, estou numa transição, estou saindo da igreja, estou em outro momento, em outro lugar. Tem alguns irmãos do nosso hall de membros que estão passando por isso. Espero que estejam crescendo em outro lugar, caminhando de fato em outro lugar, para justamente no seu pedido de desligamento, por ser uma outra denominação, ou seu pedido de transferência, por ser da mesma fé e ordem, a gente possa saber que o irmão está encaminhado, está caminhando com uma parte da igreja de Jesus, lá naquela igreja local. O que não pode acontecer é carreira solo. Ninguém vai para o céu sozinho. Vai para o céu o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, representada, manifesta como igreja visível em cada igreja local. E igreja não é o prédio, são as pessoas. E as pessoas precisam se amar, desejar estar juntas pela unidade do Espírito. Lembra de Paulo? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Então eu espero encarecidamente que os irmãos levem isso a sério. Hoje é dia de estarmos reunidos, tá? Se não tem um imprevisto, se não tem uma enfermidade, se não tem uma impossibilidade por conta de aparelho, por conta de tecnologia, por algum outro motivo qualquer, esteja um desses grupos, em nome de Jesus, para o seu bem, tá? Domingo, nós temos o nosso novo horário. E nós percebemos com muita alegria, no primeiro domingo que teve esse novo horário, a participação de muitos irmãos. Nós ligamos para toda a membresia da igreja, eu, pastor Álvaro e pastor João Paulo. E foi muito boa a resposta dos irmãos. Louvamos a Deus por isso. Mas ainda assim percebemos que nos outros 2 domingos houve uma diminuição da presença. E nós temos irmãos enfermos, nós reconhecemos
e consideramos essa necessidade de falta. Temos irmãos trabalhando, é o caso do meu irmão, Eurodêmio, por exemplo, que trabalha domingo à noite. Mas é um contingente muito menor de gente. Temos irmãos que têm lá o seu imprevisto, alguma coisa acontece, né? Mas imprevisto não pode virar regra. Você tem parentes que costumam te visitar no domingo? Ajude-os a ter uma cultura de chegarem mais cedo à sua casa. E se quiserem ficar lá, seja hospitaleiro, deixa a chave com eles. E vai para o seu culto, mostra para eles que a prioridade da sua vida é estar com seus irmãos em Cristo, com a sua família lá. Faz isso. Uma vez ou outra, deixar de estar na igreja com os irmãos para estar com os parentes, com amigos, fazendo uma viagem, isso é natural. Agora, e é bênção, Os irmãos que passam por isso sabem o quanto eu como pastor, favoreço e louvo a Deus por essa atitude. Esse domingo passado mesmo, tivemos um casal de irmãos que precisou ter um tempo de descanso, de estar sozinhos ali como casal. E quando eu fiquei sabendo, eu disse, glória a Deus, porque vocês entenderam e tiveram bom senso de ficarem em casa e crescerem assim. Agora, isso todo domingo, um domingo com os irmãos, 3 domingos fora para descansar, tem coisa errada. Deus deu 7 dias da semana, 6 a gente trabalha, 1 a gente descansa. Não tem 7 dias de descanso e 1 dia de trabalho. Também a comunhão dos irmãos, não tem como você descansar da sua vida longe deles como regra. Você pode, de repente, pela questão do corpo, até da mente mesmo, precisar de um momento ou outro, mas a regra é estar com os irmãos. Então eu peço que vocês que moram fora de São Geraldo, inclusive, nós fizemos esse novo horário para favorecer os irmãos, para ajudar que vocês não tenham 2 deslocamentos no domingo, 2 gastos, 2 mudas de roupa. É só chegar às 5 horas e sair às 9. São 4 horas dedicadas na semana, pensando no domingo apenas. Se pensar nas 2 horas aproximadamente de quarta, são 6 horas. Irmãos, nós temos 168 horas na semana. Nós estamos pedindo como liderança que os irmãos dediquem 6. Isso não é nem 10%, que seriam 16... como é que é? De 160 seriam 16 horas. 1%, 1,6 hora. Dá bem menos de 10%. É muito pouco tempo diante do que a gente tem numa semana para desfrutar, para dormir, para passear, para trabalhar. São 6 horas de 168 horas disponíveis numa semana. É falta de mordomia, é falta de compromisso com Deus. E vou dizer com todas as letras para ajudar quem precisa e quem está nesse nível. Em alguns casos é falta de conversão, porque é um sintoma de falta de prioridade de vida com o Senhor, por não colocar seus irmãos na sua agenda como uma prioridade da vida. Se Jesus volta, seu trabalho, ou se você morre, seus estudos, sua família consanguínea, tudo fica por aí. A relação eterna que você tem para viver é com quem compartilha a fé com você. Aqui, trabalhar junto, estudar junto, ser da mesma família, da mesma casa, é só coincidência. A base é a mesma fé. A não ser que a gente não seja crente, tem que mudar de religião aí, tem que pedir desligamento da igreja. Mas se você crê na Bíblia como única regra de fé e conduta, e crê no Jesus das Escrituras, você não tem como contestar o que eu acabei de dizer aqui. Então, se você não está levando isso em consideração, você está no pecado. E eu não sei muito bem o que dizer no seu velório. Em alguns casos, eu tenho muito problema para pensar em algumas pessoas que se dizem minhas ovelhas, mas que não têm o menor compromisso com Jesus. E isso eles sintomaticamente revelam por sua falta de compromisso com os irmãos. A pandemia está passando, gente, graças a Deus. E mesmo para quem acha que ainda está em alta, como existem aí algumas possibilidades, algumas narrativas que favorecem esse pensamento, ainda tem a virtualidade. Temos sido bastante compassivos, pacientes, estamos considerando e dando o nosso melhor no que nos é possível para que ninguém deixe de participar da comunhão dos irmãos, desde antes de começar, durante e agora após o pior período da pandemia, pelo menos. Não há desculpa para a gente estar fora. Temos feito investimento para muitas pessoas que estão afastadas e o retorno é muito pequeno, muito pequeno. Algumas pessoas sempre prometem,
mas nunca cumprem suas promessas a respeito de estarem de volta para caminhar com seus irmãos. A gente vai continuar, irmãos, trabalhando pela graça. A gente vai continuar sendo compassivo. Essa minha palavra aqui é uma palavra de graça, de misericórdia. É uma chamada a uma repreensão para alguns casos, não para todos, obviamente, nem para a maioria, glória a Deus por isso, mas é uma chamada de atenção fruto de amor, fruto de consideração, do seu bem. Quem disse que depois que você casou, depois que você saiu de casa, não tem mais responsabilidade, nem tem mais a quem prestar contas? Tem sim. É para sempre isso. No mínimo você tem Deus, que é o Todo-Poderoso. E Ele usa nossas vidas como irmãos em Cristo, como liderança espiritual para ajudar os irmãos a caminharem no rumo certo. Tá bom? Fica essa minha palavra aí, de pedido mesmo, para que os irmãos se envolvam. Nós teremos algumas programações especiais esse restante de mês de julho. Estabelecemos novamente os nossos encontros de homens e mulheres. Teremos no final do mês uma programação especial para o lançamento de trabalho com casais na igreja. Está muito legal, que a gente está montando aí junto com irmãos que têm se colocado à disposição. E vou dizer, para membros antigos da Quinta Igreja, a vaga para o trabalho é a membresia. Basta se colocar à disposição. Você que está um pouco deslocado, porque depois da pandemia percebeu que a igreja mudou, tem membresia nova, tem gente diferente para Dedéu. De fato tem. Algumas pessoas que eram mais comuns não estão mais com a gente. Tivemos desligamento do hall de membros, tivemos afastamento mesmo, há pessoas que estão saindo, é fato. E há pessoas que estão chegando, há pessoas que estão se colocando à disposição. Irmãos, igreja não é como o mundo faz as suas escalinhas não, tá? Não vai ter cota para São Geraldo e cota para fora de São Geraldo, para o trabalho da instituição local, não, tá bom? O mundo tem as suas necessidades, eu não sei qual é o lado que você defende quanto a essas questões de cotas aí do mundo. Meu ponto aqui é que na igreja só tem um tipo de ovelha, é a ovelha de Jesus. E só tem um tipo de trabalhador, é quem se coloca à disposição e obedece ao ID, obedece à voz de Jesus. Então, se você quer, tem espaço para trabalhar. Não se desanime, não. Fica firme, tá? Coloque-se à disposição. Os irmãos que estão chegando, por favor, lembrem-se, a gente não começa colocando ninguém para trabalhar diretamente. Os que estão trabalhando hoje, e eu louvo a Deus por aqueles que estão à frente, ajudando a gente, trabalhando em várias frentes, que são pessoas que já passaram pela classe de novos membros há muito tempo, já são membros da igreja e estão se fazendo úteis, estão se fazendo instrumentos para trabalharem, para ajudarem. Só não está trabalhando, só não está ajudando quem não quer ajudar. Não é porque não tem espaço, é porque não tem oferta. Tá? Por favor, vamos trabalhar, vamos caminhar juntos. Precisamos disso. Esse é um chamado aqui de coração. Estou aqui esperando uma reunião que eu e o pastor João teremos como prefeito da cidade daqui a pouquinho aqui na prefeitura, para investirmos mais e melhor aí no nosso projeto do Free Foot, já que a gente está envolvendo a comunidade, o poder civil organizado e a comunidade toda, né? E a gente precisa de algumas questões aí e a gente pede a oração dos irmãos também nesse quesito. Nós temos hoje o Estado, a municipalidade, a iniciativa privada e a nossa igreja fazendo a gerência junto com por meio do pastor João em primeiro lugar de um grande projeto. E a gente está plantando sementes. A gente acredita que no tempo certo a gente vai colher. Mas a gente quer muito que a igreja do Senhor seja a base de tudo isso. E a igreja que eu hoje faço parte, que eu preciso para orar por mim, para que receba a minha oração, é a Quinta Igreja Batista. Não preciso de outra. Não preciso de pessoas de outra em primeiro lugar. Glória a Deus por aqueles que Deus tem nos dado, que são voluntários, que são amigos. Aí nós temos várias pessoas de fora. Mas o que eu preciso hoje, primordialmente, assim como em minha casa, eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos primos, pelos demais parentes, mas eu preciso primordialmente da minha esposa e das minhas filhas, o que inclui a Gina hoje. Assim também, sou grato a Deus pela denominação, pelos demais pastores batistas, de outras denominações, por aqueles que estão nos ajudando. Mas primordialmente eu preciso e quero ser útil à Quinta Igreja Batista. É a minha família de casa, pensando em igreja local. Tá bom? Fica essa palavra aqui do coração. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Um beijo aí do
Caramba, fiquei gordo de novo. Cheguei no ápice do meu peso, né? 88 quilos. Me ajudem aí. Se eu for te visitar, me dá café sem açúcar. E, por favor, não me faça comer muito. Me ajuda a emagrecer, tá bom? Tô tentando aqui agora, porque, de fato, preciso tomar vergonha. Forte abraço. Deus abençoe vocês.